Aleluia. A mensagem de hoje é Burn Now or Burnout. Queime agora ou fique esgotado. Meu Deus. Creio que o Senhor deseja ministrar ao seu coração através disso. Desejo que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, trazer sobre a sua vida do fogo do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus queridos, o Evangelho, ele é essencialmente espiritual. E claro, o Evangelho traz muitas consequências na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas se você tentar viver o Evangelho apenas no que tange as coisas naturais, você logo se torna alguém esgotado. Você fica cansado, porque a carne não dá conta de viver o Evangelho. Preste atenção nisso. O ser humano não tem força suficiente em si mesmo para viver o Evangelho. É necessário que uma pessoa, para conseguir viver o que a Bíblia propõe, ela seja cheia do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, olhe para a pessoa do lado e já diga para ela, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Querido, se você não for cheio do Espírito Santo e tentar viver o que o Evangelho propõe, vai gastando. É uma máquina tentando funcionar sem óleo. É como você pegar um carro e trabalhar com ele esgotado, sem lubrificante. Ele pode funcionar um tempo, mas não funciona para sempre. Você precisa do óleo fresco, da dependência do Espírito Santo. Obedecer o que a Bíblia manda não é um fardo, é um privilégio. Porém, obedecer o que a Bíblia manda, vazio do Espírito, ou pelo menos fraco no Espírito, é cansativo, é difícil. Você corre o risco de ficar esgotado. A palavra nos diz em 1 João 5,13: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Sabe quem escreveu isso? O apóstolo do amor, João. Porque para João não era difícil guardar os mandamentos? Porque para João era fácil dizer: os mandamentos não são pesados, os mandamentos não são difíceis de guardar. Porque João ardia de amor por Jesus. Porque João queimava de amor por Jesus. João talvez tenha sido um dos que mais passou uma pressão psicológica dentre os apóstolos. João foi jogado, preso. A história conta, não a Bíblia, mas a história conta que ele foi, tentaram fritar ele, né? Pegaram um óleo quente, jogaram ele dentro, mas não aconteceu nada. Então tiraram e disseram: já que a gente não consegue matar esse cara, vamos colocar ele numa ilha prisão, chamada Patmos. E lá eles prendem, e João tem a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse, ele olha para Jesus na visão dada pelo Espírito Santo. E sabe como ele vê Jesus? Seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia. Uau! João, o apóstolo que ardia, o apóstolo que queimava de amor por Jesus Cristo. Esse homem que queimava de amor por Jesus podia escrever: não é difícil guardar os mandamentos. Não é difícil viver o que a Bíblia ensina. Não é difícil. Mas pastor, ele estava preso numa ilha prisão. Pois é. Por que não era difícil para ele? Porque aquele velhinho, agora ele era um velhinho já, começou a seguir Jesus bem novinho, agora ele era um velhinho. Para aquele velhinho, nada era mais importante do que queimar de amor pelo seu Senhor. Amém. Meu Deus do céu. Daniel, no Antigo Testamento, quando teve uma revelação a respeito de Deus, Daniel 7, 9, 10, ele vê, olha que interessante, Deus assentado num trono que ardia em chamas. E ele olha e eu e Josias brincamos, né, que Deus tem vários meios de transporte, inclusive uma cadeira com rodinhas. Deus estava nessa cadeira com rodas,
E diz que essas rodas da cadeira ardiam em chamas. E que diante dele saiu um rio de chama e fogo. Então você imagina, Jesus com os olhos de chama de fogo, Deus Pai sentado no seu trono ardendo em chamas, as rodas ardendo em chamas, diante dele um rio de fogo saindo. Você diz, pastor, isso parece mais o inferno do que o céu. Talvez o inferno que você imagina, mas não o inferno relatado na Bíblia. Todos nós somos chamados a queimar. E o fogo de Deus queimará no céu e queimará no inferno. É o mesmo fogo. A diferença é de que lado você está. Porque os que estão do lado do Senhor, este fogo é vida. E os que estão contra o Senhor, este fogo é castigo. Mas o nosso Deus é Deus de fogo. Você está entendendo isso? Amém? Parece ficar bem apavorado. Calma aí, gente, isso é bênção. Eu espero que você esteja do lado de Jesus, né? Quem é que está do lado de Jesus aí? Então dá uma glória a Deus, dá uma aleluia. Você está muito comportado hoje, meu irmão. Misericórdia. E a primeira coisa que eu quero falar sobre isso, sobre essa necessidade de você queimar agora, para não ficar esgotado, exaurido, é o perdão. Perdão talvez seja o tema mais difícil tratado por Jesus. Inclusive foi por causa de perdão que ele precisou morrer na cruz, para que seus pecados fossem perdoados. E é na hora de nós perdoarmos alguém, ou de nos arrependermos para pedir perdão, que a nossa fé, tantas vezes, ela é provada. Perdão é um dos assuntos mais sérios tratados na Bíblia. E somente aqueles que estão queimando de amor por Jesus, aqueles que entendem o mandamento que diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é que conseguem perdoar de verdade. Deixa eu te contar uma coisa. Alguém jamais vai conseguir te ofender e pecar contra você do mesmo nível que você já pegou contra Deus. Vou te ajudar a entender isso. Imagine 2 crimes. Isso que eu vou falar é um crime, algo errado. Chega uma pessoa e o prefeito está concedendo uma entrevista coletiva e o camarada chega lá e pá! Junta no pé do ouvido. É crime, certo? Vai precisar enfrentar a autoridade, certo? Ok? Agora vai alguém lá e faz a mesma coisa no Lula. Quem vai ter a pior consequência? No outro dia está o Xandão em cima, pode crer. Mas os dois deram um tapa. Mas cada um deu um tapa numa pessoa diferente. Vou ajudar você a entender um pouquinho melhor. Ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Estou exemplificando. Uma pessoa atira num presidente. Atira no presidente, sei lá, da Colômbia, da Nicarágua. E alguém vai lá e atira no baile. Os dois cometeram um crime terrível. Atiraram num presidente. Qual vai enfrentar consequências piores? Ou atira no Putin, no Xi Jinping? Quem vai enfrentar? Você está entendendo? Porque as consequências do crime, elas vão estar relacionadas com a grandeza, com a autoridade, com a representatividade da pessoa ofendida. Uma coisa é dar uma pedrada no padre, não faça isso, é pecado. Outra é no Papa. Você está entendendo? Ok? Você pecou contra o Senhor do Universo. Não foi contra o prefeito. Não foi contra o presidente. Não foi contra o Papa. Não foi contra o presidente dos Estados Unidos. Nem contra da Rússia. Você pecou contra o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Está entendendo? Agora vamos imaginar que isso fosse trazido por uma multa. Se você enfrentasse uma multa em relação à justiça brasileira e tivesse que pagar o valor em reais, era uma coisa. Mas se fosse contra a justiça americana e você tivesse que pagar em dólares, era bem pior. Mas você pecou contra alguém diante de quem todo o dinheiro do mundo não vale nada. Então Jesus, ele exemplifica isso contando uma história
e dizendo que um rei tinha um servo, e esse servo tinha uma dívida impagável. Esse texto se encontra em Mateus 18, 23 a 35. Mateus 18, 23 até o 35. E esse rei tinha um servo, e o servo tinha uma dívida impagável. Ele levaria mais de 109 mil anos de salário mínimo para pagar a dívida, então ela era impagável. E o rei chega e diz: você não tem como me pagar, então vou só diminuir o prejuízo, vou vender tua mulher, vou vender teus filhos, você continua trabalhando, tudo que você ganhar na vida continua sendo meu, talvez eu te venda também, porque a sua dívida é impagável. E ele diz: por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E se ajoelha, chora nos pés. E o rei diz: tá, eu te perdoo. O camarada levanta, sai, e quem que ele encontra na esquina? Um cara que devia uma grana para ele. Muito menos do que ele tinha acabado de ser perdoado. Entendeu? Muito menos. E ele chega pro cara que devia uns trocos para ele, e ele começa a sufocar ele. Ai, seu desgraçado, vou te matar. Meu Deus. E diz que começa a sufocar ele. Me paga. E o cara se atira no chão, me perdoa. E o que ele faz? Não. Ele chama a polícia. Taca o cara na cadeia. Não tira ele da cadeia até ele terminar de me pagar tudo que me deve. Também foi burro, né? Porque o cara na cadeia, como é que é pagar ele? E tacou o cara lá. A galera na volta viu e correu pro rei. Rei, você lembra aquele cara que você perdoou a dívida impagável? Sim, eu lembro. Ele não lembra da história? Lembro. E contou o que ele tinha feito e botado o cara na prisão. O rei manda chamar ele de volta. Ele diz: vem cá, eu não te perdoei a tua dívida impagável, me perdoou. Mas o cara que devia uns trocos para ti, tu botou na cadeia? Sim. Ah, é? Você não tinha que ter feito igual como eu fiz para ti? Aí Jesus, contando essa história, termina dizendo assim, ó: irado, seu senhor entregou aos torturadores, aos verdugos, aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Se a dívida era impagável, quando que ele ia terminar de pagar? Nunca. Então ele ia ficar sendo torturado até quando? Em versículo 35, olha, isso é Jesus falando com eles. Presta atenção, como é forte essa palavra. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Diga aleluia. Eu estou lendo a Bíblia, se você quiser pode pegar a sua, eu vou ler de novo 18, Mateus 18, 34 e 35. Irado, o Senhor entregou aos torturadores até que pagasse toda a dívida impagável. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Algumas versões dizem de coração, outras dizem do íntimo, enfim, perdoar de verdade. É muito forte. É muito forte essa mensagem. Nós somos confrontados por Jesus para fazermos para os outros o que ele fez com a gente primeiro. Ele perdoa a gente, agora a gente perdoa os outros. Você pecou contra a pessoa principal da existência, do universo. O que o pecado de alguém contra você pode ser maior do que o seu pecado contra Deus? Inclusive, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que têm ofendido, também perdoamos aos nossos devedores. Quando você faz... Todo mundo já fez a oração do Pai Nosso? Quando você faz a oração do Pai Nosso, em outras palavras, oração, ou orou, rezou, enfim, quando você faz a oração do Pai Nosso, você está dizendo assim: Jesus, se eu não perdoar os outros, não me perdoe, tá? Perdoa do mesmo jeito que eu perdoo ao outro. Então,
Pastor, mas isso é muito pesado. Você pode ficar esgotado se você tentar viver assim. A menos que você esteja queimando de amor por Jesus. Porque se você estiver queimando de amor por Jesus na unção do Espírito Santo, você vai querer tanto estar perto dele, você vai querer tanto agradar a ele, que isso não vai ser um fardo, vai ser um prazer. Porque você vai lembrar que cada vez que você perdoa alguém, o teu amado está sorrindo para ti. Amém. Você entendeu? Se você tenta viver isso como uma lei, ela é pesada e vai te deixar esgotado. Mas se você tenta viver isso como uma oportunidade de agradar o seu amado, isso se torna um privilégio, não um fardo. Está vendo a diferença? Por isso que eu digo, queime agora ou fique esgotado. Porque se você tentar viver o que Jesus ensinou na base da lei, você se torna um fariseu e vai se lascar. Mas se você tenta viver o que Jesus ensinou, porque você está apaixonado por Jesus, se torna um prazer, um privilégio. Meu irmão, então por lógica, perdoe os outros. Por lógica. Por amor. Mas se não for nada disso, pelo menos por esperteza. Pelo menos por esperteza. Porque você sabe que você devia mais para Jesus do que os outros devem para ti. Mas se não der nem por esperteza para perdoar os outros, pelo menos perdoe por medo de Deus. Pastor, como assim perdoar por medo de Deus? Não, porque se fosse por temor, talvez você já tinha até perdoado, mas se não deu, pelo menos por medo. Porque é melhor você ficar com medo e perdoar do que você sem temor, sem medo e acabar se perdendo na eternidade. Está dando para entender? Porque é difícil. Vou fazer um antropomorfismo, né? Vou falar algo da parte de Deus numa linguagem que os homens entendem. É difícil para Jesus entender como que ele perdoou você e agora você não quer perdoar os outros. Tipo, você estava indo para o inferno. Você ia queimar pela eternidade. É isso que ia acontecer contigo. E Jesus disse, não, peraí, eu quero te salvar. Daí você disse, me perdoa, Jesus. E Jesus disse, tá bom, eu te perdoo. Você vai poder vir morar comigo. Entende? E agora alguém que fez menos contra você, você não perdoa. Por isso, meu irmão, queime agora de amor por Jesus Cristo. Amém. E fogo do Espírito Santo. E saia perdoando todo mundo. Amém. Saia perdoando todo mundo. Preste atenção e lembre da história que eu contei. Não perdoar é ressuscitar a sua dívida para com Deus. Lembra da história? Quando o cara não perdoou o que devia para ele, o rei disse, não, mas eu tinha te perdoado, tu não perdoou o outro, vem cá. Ele ressuscitou a dívida. Uau! Uau! Eu não quero ressuscitar minha dívida. Então, meu irmão, se você fez alguma coisa contra mim, eu te perdoo, em nome de Jesus. Está livre. Ele ressuscitou a dívida, porque ele não quis perdoar o outro. Não diz a Bíblia, com a medida que tiveres medido, medirão a vocês também? O rigor com que você julga os outros é o rigor que Deus nos julga. Se você é perdoador para com os outros, Deus é perdoador para com você. Ai, ai. Por isso que Jesus já ensinou em Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. O que é para fazer com o inimigo? Isso quer dizer que ia ter inimigo na vida. Se Jesus já fala que é para amar o inimigo, é que ele já sabia que ia ter gente com treta contra você. E é para você fazer o quê com esse abençoado aí? Amar. Amar. Não precisa levantar a mão, né, se você tem um inimigo, mas se você tem um inimigo, você já sabe o que você tem que fazer hoje, de noite, na sua oração. Amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Sabe aquela pessoa que te odeia? Se você vê ela com o pneu furado de noite, na chuva, você vai parar, descer do carro e trocar o pneu para ela.
Meu Deus. Pastor, isso é loucura. Para Estevão não era. Estevão pregou a palavra e começaram a apedrejar Estevão. Pedrada na cabeça. Apedrejaram até matar. Enquanto apedrejavam Estevão disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tomando pedrada. É fácil falar isso aqui em cima, né? Uma luzinha batendo, a luzinha ligar. Mas imagina falar isso com o sangue correndo e a pedrada comendo. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Sabe por quê? Estevão era um homem que queimava. Cheio do Espírito Santo. Cheio de amor por Jesus. Estevão disse isso. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas... Ó o inimigo! Quer tocar pedra no inimigo. Ame os inimigos, façam bem àqueles que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam. Abençoem os que o amaldiçoam. Uma vez eu disse para uma mulher: Deus abençoe. Ela olhou para mim e disse: Deus que te amaldiçoe. Eu orei por ela, ela ganhou uma oração a mais. Ô Senhor, salva essa mulher. Abençoem os que os amaldiçoem. Orem por aqueles que os maltratam. Está vendo? Ô irmão, não estou falando da tua esposa. Brincadeira. A minha não me maltrata, é um amor. Orem por aqueles que os maltratam. Tem alguém que te maltrata? Hã? Às vezes é o patrão, às vezes é o empregado, às vezes é o professor, às vezes é o cliente, fornecedor. Tem alguém que te maltrata? Filho, vó, avô, neto, sei lá. Tem alguém que te maltrata? Ora por essa pessoa. Ora por essa pessoa. Chega uma hora que o diabo se enjoa de fazer o que está fazendo. Ele diz assim: não, mas não adianta. Toda vez que eu mando um para incomodar o sonhário, ele fica orando para ele se converter, para ser abençoado. Vou parar de mandar esses infelizes. Faz o diabo morder o próprio rabo, irmão. Cada vez que ele mandar uma tentação contra a tua vida, um infeliz, para tentar te infernizar, que o enviado do diabo saia convertido. Faz o diabo morder o rabo. Ele vai atuar como um agente de evangelismo, porque ele te manda uma pessoa desgraçada e você derrama sobre ela a graça de Cristo. Aleluia. E a pessoa já sai cheia do Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus do céu. A primeira lição que nós aprendemos no Evangelho é que a gente tem que pedir perdão dos pecados e entregar a vida para Jesus, não é? E a segunda é que a gente tem que perdoar os outros. Como assim, pastor? Jesus não resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Como você ama a si mesmo? Você quer ser alguém perdoado que mora no céu, não é? Próximo como a si mesmo. Então a primeira lição do Evangelho é: eu peço perdão para Deus, e a segunda é: eu perdoo os outros. Quer ser parecido com Jesus? Tem um monte de gente que diz assim: como é que eu faço para ser mais parecido com Jesus? Como é que eu faço? Começa perdoando os outros. Porque ser um cristão rancoroso é se expor a um risco muito alto. Muito alto, muito alto, muito alto. Resumindo e concluindo essa primeira parte, perdão é uma dimensão que só desfrutam aqueles que estão amolecidos pela palavra e queimando no Espírito. Você só consegue viver esse desafio de Jesus se você for alguém como Estevão, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Queime de amor por Jesus a ponto que perdoar os outros seja o seu estilo de vida. E que perdoar a si mesmo faça parte do seu dia a dia. Amém? Amém. Se você não for alguém cheio do Espírito Santo, meu irmão, isso vai ser um fardo e você vai ficar esgotado. Mas se você for cheio do Espírito Santo, isso vai ser uma oportunidade na sua vida. Amém? Amém? Diga aleluia. Eu creio, eu recebo sobre a minha vida. Aleluia. Segunda coisa, evangelismo. O evangelismo está diretamente ligado ao amor. Evangelismo está diretamente ligado ao amor. Quem está apaixonado por Jesus
ama o que Jesus ama. Não é assim? Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós não queremos aprender o que a pessoa gosta. Nós não queremos aprender a agradar a pessoa. Nós não queremos mudar para agradar a pessoa, não é assim? Então, se você ama Jesus, você passa a amar o que Jesus ama. E o que Jesus amou tanto e foi capaz de morrer? Os perdidos. Logo, se você ama Jesus do jeito como você diz que ama Jesus, você começa a amar o que Ele também ama. Logo, o evangelismo, ele pode ser para você o peso de um mandamento ou a oportunidade de alguém que está apaixonado. Se você está queimando de amor por Jesus, ardente de paixão por Jesus, evangelizar alguém é uma oportunidade que você encontra de deixar o seu amado feliz. Mas se você não estar assim, é sempre um peso, é sempre um esforço, você vai cansar desse negócio. Está dando para entender? Quem está queimando vai querer ver a igreja crescer. Amém. Vai. Quem está queimando de amor por Jesus quer ver vidas sendo salvas, amém? Quer ganhar vidas. Você não precisa pedir para uma pessoa que está queimando para ela evangelizar, isso é natural para ela. Esse é o estilo de vida dela. Evangelizar não é uma regra da igreja. Evangelizar é uma necessidade daqueles que queimam. Quer saber se você está fervoroso no Espírito? Você tem sentido desejo de ganhar vidas para Jesus? Você tem sentido vontade de ter alguém que você convidou do seu lado no culto? Você tem sentido vontade de ver as pessoas que convivem contigo na célula? Você tem desejo de ver pessoas fazer oração de entrega para Jesus? Você tem? Então você está quente. Agora, se você está nem aí para paçoca, você está frio. Eita, pastor, é verdade. Se você não se sensibiliza com a realidade de que tem pessoas indo para o inferno, você está frio ou está morto. Então eu quero convidar você. Seja alguém apaixonado por Jesus. Queime no Espírito Santo. E evangelizar vai ser uma necessidade e um prazer na sua vida. A palavra nos diz em Lucas, capítulo 14, versículo 23. Lucas 14, 23. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos, atalhos e obrigue, olha só, obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Jesus conta outra história. Diz que um senhor, ele resolve organizar uma janta, uma ceia, e ele convida primeiramente aquelas pessoas que seriam os convidados normais. E ele convida e as pessoas começam a dar desculpa e dizer assim: não, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer aquela outra coisa, eu tenho que fazer tal coisa. E ele diz para o seu servo: não, então agora vai, convida geral a galera. E mesmo assim a casa não fica cheia. Então, ele vai ao seu servo e diz assim: agora vai atrás das pessoas mais problemáticas e obriga elas a entrar na minha festa. Então eles vão e convidam aquelas pessoas para estarem ali. E é isso que o Senhor nos chama a fazer. A agarrar essa galera. Algumas pessoas a gente tem que fazer no banho-maria. A gente coloca elas na panela devagarinho, elas não enxergam o fogo, só sente o calor. Outras a gente faz churrasquinho de apartamento, bota o carvãozinho bem de leve para não estourar a churrasqueira, deixa dar aquela braseada, daí coloca. Mas tem outros que você tem que fazer igual o churrasco Galdério, mesmo, taca aquele fogaréu com lenha, já lasca a carne em cima de labareda de fogo. Tem pessoas que você vê todo dia, estão sempre perto de você e você vai evangelizando aos pouquinhos. Tem pessoas que você vê uma vez que outra, você evangeliza um pouco mais forte. Mas tem pessoas que você sabe que talvez você nunca mais vai ver ela na vida. E você taca-lhe evangelho nela. Taca-lhe labareda em cima. Você não sabe se vai ter outra oportunidade de ver ela de novo. Então seja a parte que quer entregar a tua vida para Jesus. Amém, queridos? Taca o fogaréu em cima.
Talvez você diga assim: ah, mas eu estou bem com Deus, eu estou bem com a igreja, mas eu não estou sentindo assim tanta necessidade de ver vidas sendo salvas. Eu acho que isso é tudo muito cansativo, eu acho que isso tudo é muito exaustivo. Meu querido, isso é um sinal amarelo que acendeu na tua vida. Isso é um sinal amarelo. Porque provavelmente tem alguma coisa na tua vida de fé que não está legal. Se você perdeu o desejo de ganhar vidas para Jesus, talvez tenha alguma coisa errada, uma maneira como você está vivendo o Evangelho. Sabe o que você está precisando? Fogo. Porque quem tem os olhos brilhando com chamas de fogo como Jesus, tem fome por ganhar vidas. Amém? Meu Deus do céu. Terceira coisa. O discipulado. Pastor, o que é discipulado? Discipulado é uma caminhada na direção de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Onde o Espírito Santo nos discipula e os irmãos ao nosso redor são usados por Ele nesse processo para nos tornar mais parecidos com Jesus. E o discipulado é o lugar onde você é desafiado, onde você é confrontado a abandonar o pecado, a viver em santidade, a viver mais perto de Jesus. E pessoas que estão incendiadas de amor por Jesus, elas sempre têm alguém, ou algumas pessoas, que elas aceitam que bote o dedo na cara delas e a mão sobre a cabeça. O dedo na cara para confrontá-las e a mão na cabeça para confortá-las. O dedo na cara para lhes dizer: te direito, meu querido, e a mão na cabeça para ver o Espírito Santo que ajuda ele. Pessoas que queimam, se cercam de pessoas que as ajudam, mas quem vive um cristianismo só de TikTok, quando tem fogo é só fogo de efeito especial. Não tem de verdade porque gostam de ser bajuladas e não de ser confrontadas. A Bíblia diz no Salmo 141, versículo 5, Salmo 141, versículo 5: fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-los. Irmão, se o teu líder só concorda contigo e nunca te contraria, talvez ele já desistiu. Se ele está sempre de acordo, ele nunca diz: ah, eu acho que não é bem assim. Se ele sempre concorda com tudo que você fala, talvez nessa área ele já desistiu de ver uma transformação na tua vida. É? Mas se de vez em quando ele olha para você e diz: mas será que é bem assim mesmo? Mas será que você está vendo do jeito certo? Não, mas acho que você... E ele gera um desconforto em você com o que ele fala. Ele acredita que você pode se tornar mais parecido com Jesus. Amém. Amém? Amém. Pessoas que ardem desejam a poda. Porque a poda te prepara para o próximo ciclo de frutificação. E a poda não vem só uma vez. A poda vem a cada mudança de ciclo. E você que está orando e dizendo: Senhor, me leva para o próximo ciclo, me leva para o próximo momento, me leva para a grande colheita. Lá vem ele com o podão na mão. João 15, 1 e 2 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e o que dá fruto, ele poda. A poda não é para quem não dá fruto, a poda é para quem dá fruto. Então, se você tem alguém para de vez em quando apontar o dedo no seu nariz e depois colocar a mão sobre a sua cabeça, dê glória a Deus. Meu Deus do céu. Porque nesse caso, se você se sente desconfortado com alguém que quer te ver crescer, você pode, talvez alguém até pensar em trocar de igreja, mas dá até para trocar de igreja, mas não dá para trocar o dono da videira. Porque o dono da videira sempre quer podar aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Amém? Para os incendiados, o discipulado é um prazer, ainda que às vezes seja difícil. Tem 3 pessoas hoje na minha vida. Eu diria que são as que mais me discipulam, me confrontam e
confrontam, são as que mais me confrontam. A primeira é minha esposa. Cadê ela? Saiu dali? Posso falar então? Ah, não, tá lá no cantinho. Minha esposa. Porque quem mais convive com a gente é quem mais vê nossos defeitos e onde a gente pode melhorar. E segundo é meu filho. Pastor, mas ele tem só 5 anos, sabe? Você não tem ideia. Quando ele levanta o dedinho e diz assim, pai, mas você prometeu. E ele me confronta. Se eu deixo escapar uma coisa do tipo, que droga, ele fala, não pode falar droga, pai. Me confronta e me ajuda a me tornar alguém melhor. Outra pessoa que me confronta muito, e quanto mais me confronta, mais eu quero estar perto, o pastor Richard. Esteve agora lá, na reunião lá em São Paulo, e daí fomos para a casa dele depois, e eu acho que eu não consigo passar um dia perto do homem sem ele me dar uma na orelha, né? Mas cada vez eu quero estar mais perto, porque quem arde de amor por Jesus deseja frutificar do Senhor. E de tempo em tempo, para frutificar, a gente precisa de poda. Se você é alguém que queima de amor por Jesus de verdade, e não só por barulho, mas arde de desejo de agradar ao teu Senhor, você aceita a correção. Amém? Meu Deus. A Bíblia diz em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A minha esposa é alguém com quem eu tenho reciprocidade, que está no mesmo nível. Meu filho é alguém que está totalmente debaixo da minha autoridade. Pastor Luiz, que eu citei, é alguém que está sobre mim. Você precisa de discipulado nesses 3 níveis. Como do próprio Adão. Adão tinha os animais que lhes eram sujeitos, Adão tinha Eva que lhe era igual, e Adão tinha Deus que estava sobre ele. Você precisa de discipulado nessas 3 esferas. Pessoas que estão debaixo da sua liderança, pessoas que lhe são iguais, pessoas que estão acima de você. Esses 3 níveis de pessoas são instrumentos para ajudar a colocar você no trilho certo. E se você deixa de conviver com alguma dessas esferas, você diminui a intensidade do discipulado do Espírito Santo na sua vida. Eu convido você, querido, queira e deseje o discipulado. 4ª coisa, já é a última. Ministério. Não vou falar de apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, não vou falar nem do ministério da reconciliação. Ministério no sentido que essa palavra se chama serviço. Serviço. Quem queima de amor por Jesus gosta de serviço. Não estou falando do serviço da firma. Pode gostar também, não tem problema. Mas de servir na casa do Senhor. E tem muitos jeitos de servir. Muitos jeitos. Eu fico feliz de ver, tem uma galera servindo. A galera pintou parede, deixou a plataforma bonita, botou carpete e cortina e ar-condicionado. Isso também é servir. Vai ter a CRV, varrer, a malha para banheiro. Isso também é servir. Queridos, a pessoa apaixonada, ela também gosta de servir nessas coisas. Sabe, essa foi uma das coisas que levou a comunidade que eu congregava a entender que eu tinha um chamado ao ministério pastoral. Foi. Porque aonde tinha reforma, aonde tinha mudança, aonde tinha que carregar banco, aonde tinha que carregar caixa de som, lá estava o Cid Magrelo. Eu era magrelo. Eu tinha essa altura, era só osso. Lá estava o Cid Magrelo, faxinando, limpando, carregando, mexendo massa. Sabe? Por quê? Porque quando a gente está apaixonado, meu irmão, a gente não mede muito esforço, não. Eu tinha um desejo tão grande de ver vidas sendo salvas e de ver aquela congregação crescendo. Sim, eu também pegava no microfone. O pastor fundou a igreja, pregou um culto, no outro culto ele saiu viajar e deixou pregando. 16 anos. Mas deixa eu te contar, sinceramente, eu acho que eu fiquei mais feliz no dia que eu peguei a minha bicicleta, pedalei 18 quilômetros, mexi massa e passei vassoura o dia inteiro, massa de cimento, né?
Peguei a bicicleta e estava voltando para casa, para mais de 18 km voltando para casa. Não por esporte, porque não tinha outro jeito de ir mesmo, tinha que ir de bike. Estrada de chão. Aí só não cheguei até em casa de bike de volta, depois de mexer massa o dia inteiro lá, porque um irmão pegou e me deu carona de caminhão, botou a bicicleta em cima do caminhão. E glória a Deus pelo irmão do caminhão. Que as pernas chegavam a estar assim. Oi, o irmãozinho sentava tijolo numa velocidade que eu não dava conta de fazer massa. Eu acho que aquele dia, eu estava mais feliz que no dia que eu preguei a primeira vez no culto. Porque eu fiquei imaginando quando que a gente estava trocando de pavilhão já. Né? Começou ali umas 40 pessoas, daqui a pouco já não cabia mais e a gente precisou trocar de pavilhão. Eu acho que eu fiquei mais feliz no dia de mexer cimento para a reforma do pavilhão novo do que no dia que eu preguei. Sabe por quê? Porque eu fiquei imaginando a quantidade de vidas que ia poder sentar naquelas cadeiras. Eu fiquei imaginando a quantidade de gente que a gente podia abençoar. Aí a gente até fez uma campanha, cada um era para doar uma cadeira. Não tinha cadeira para todo mundo sentar. Porque quem está apaixonado quer servir. Seja com microfone, ou seja fazendo cimento, ou seja varrendo o chão, quem está apaixonado quer servir. Quando tinha as coisas dos jovens lá, era final de semana sim, final de semana não, eu estava lavando a louça com a galera. Fazia a junção da gurizada, né? Quem é que ia lavar a louça? O Cid Magrelo. Estava lá lavando a louça. Você ama servir? Porque se você não ama servir, talvez você não está tão incendiado assim. Pastor, mas esse negócio de fogo do Espírito Santo não é só orar em línguas, isso também é. Mas desejar servir faz parte, você acredita nisso? Eu pergunto para você está ardendo de amor, meu irmão? Porque se você não estiver queimando, fazer vai ser sempre um fardo e um cansaço, e talvez lhe traga esgotamento. Não que não canse, cansa, servir cansa. Tem gente aqui na igreja que serve tanto, eu fico apavorado. Tem tanta gente boa aqui que se dedica, que se esforça, e fisicamente cansa, e em vários sentidos. Mas continua sendo um prazer. Continua sendo um prazer. Porque quando é um prazer, cansa, mas não esgota. E quando não há o queimar, cansa e esvazia. Você está entendendo? Quanto de fogo arde no seu coração? Quanto de fogo, de desejo no seu coração arde? Porque a Bíblia nos diz em Colossenses 3:23-24: tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa. Você não faz para ganhar um elogio. Você faz porque você ama a presença. Você não serve esperando uma bênção, porque você ama mais a presença do que o presente. Você faz porque você ama mais a presença do Senhor do que qualquer presente que Ele possa te dar. E por isso você quer fazer de tudo. E por isso você quer servir. E por isso que você quer liderar a célula, levar lanche para a célula, varrer a igreja, lavar a louça depois da célula, fazer a dinâmica. Por isso que você quer fazer de tudo um pouco. Porque você curte mais a presença do que o presente que Ele pode te dar. Meu Deus do céu. E sabe, interessante, olha só Lucas 17:10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo que foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. Quando você abre mão de receber o elogio dos homens, você recebe a recompensa de Deus. Mas quando você corre atrás do elogio das pessoas, você segura a mão de Deus e querer lhe abençoar. Eu falei de alguns temas aqui. Eu falei para você a respeito do discipulado. Falei para você a respeito do evangelismo. Eu falei a você a respeito do perdão e a respeito do servir. E sabe o que une todas essas coisas? O perdão, o evangelismo, o discipulado e o serviço?
Todas essas coisas são um prazer para quem está apaixonado por Jesus, mas podem esgotar quem faz só por regra. Os fariseus eram zelosos por cumprir regras, mas eram vazios de paixão, de amor. Os fariseus não queimavam. Nós já estamos chegando ao final da mensagem, e deixa eu te lembrar uma coisa. Quando a igreja de Jesus foi começar, Jesus disse para eles assim: calma, segura. No finalzinho de Lucas: fiquem na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, quando a igreja começa, o que aparece sobre eles? Línguas como que de fogo. Por quê? Porque Jesus sabia que eles não iam dar conta de ser igreja se primeiro não queimasse. Pastor, como que a gente dá conta de ser igreja? Como a gente dá conta de viver tudo que a Bíblia diz para a gente viver, sendo incendiado pelo Espírito Santo? É só sendo cheio do Espírito Santo, é só queimando de amor pelo Senhor, é só sendo apaixonado por Jesus e sendo cheio do Espírito Santo que você consegue liberar perdão, você tem prazer em evangelizar, você gosta de ser confrontado no discipulado e você quer servir na obra de Deus. Sabe o que nós estamos precisando, meu irmão? Fogo. Nós estamos precisando de fogo, de sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar você, feche os seus olhos e coloque-se de pé e comece a invocar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Comece a chamar por mais desse Espírito Santo, porque senão a vida da fé vai se tornar cansativa demais, senão a vida da fé vai se tornar pesada demais. Mas se você for cheio do Espírito Santo, a vida da fé vai se tornar suave, vai se tornar leve, querido, vai se tornar um prazer. Será prazeroso servir, será suave, será leve. Não que às vezes não possa ser cansativo, mas será leve. Não era fácil para Estevão receber aquelas pedradas, mas o prazer dele em ver Jesus esperando ele de braços abertos era maior do que a dor dele de ser apedrejado. Eu sei que essa mensagem te confrontou, eu sei que essa mensagem te enfrentou, mas é aí que nós vemos a diferença entre discípulos e multidão, entre pessoas apaixonadas por Jesus e pessoas que apenas querem receber uma bênção. E eu te pergunto, em qual dos dois grupos você quer estar? Daqueles que realmente querem queimar por Jesus e fazer a diferença nessa cidade? Ou naqueles apenas que querem ficar de boa? Se o cristianismo está chato para você, irmão, se a fé está chata, está caindo na mesmice, que talvez você não está mais queimando como um dia você queimou. Eu quero convidar você, como começou lá no começo o pastor Juliano ministrando, eu quero convidar você a voltar ao seu primeiro amor, o amor pela presença de Jesus Cristo, o amor pelo Papai do Céu, o amor pelo Espírito Santo, o amor por aquele que te resgatou, o amor por Jesus, para que essas coisas não sejam um fardo, elas não sejam um peso, mas para que isso seja um prazer na sua vida. Oh! Você quer voltar? Quer voltar? Oh, quer voltar, queridos? Comece a pedir perdão ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos queimar de novo, nós queremos queimar de novo. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Oh, onde estão aqueles que querem queimar? Onde estão aqueles que querem voltar? Onde estão aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo?
a sua fé, meu irmão. Rasgue-se diante de Deus e diga: Senhor, eu quero queimar. Eu quero ser incendiado do Espírito Santo. Eu quero mais. Eu quero mais. Oh! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Cadê aqueles que querem mais? Vem aqui na frente. Cadê aqueles que querem mais? Desse fogo, desse amor. Rasgue-se diante dele agora. Rasgue-se de uma forma extravagante. Rasgue-se diante de Jesus. Oh! Saia do conforto, saia da zona de conforto. Diga: Espírito Santo, eu quero queimar de amor por Jesus. Eu não quero que o Evangelho seja algo que me explota. Eu quero que o Evangelho seja um prazer. Eu não quero ficar exaurido. Eu não quero ficar esgotado. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe Meu da irmão, paz. como você vai acolher a mensagem de hoje no seu coração? Você vai acolher ela como Jesus convidando você a subir mais um degrau? Ou você vai acolher ela no seu coração como o pastor estava bravo e brigou comigo? Você acredita que essa mensagem veio da parte de Deus para você? Ou que ela veio de mim para você? Se você acredita que ela veio de Deus para você, eu quero te dizer que tem mais ainda para essa noite. Mas você precisa se rasgar diante dele. Se você percebeu algo que você tem pecado ao ouvir essa mensagem, conserte-se agora. Se você descobriu que tem pessoas que você precisa dizer: eu perdoo, fulano, beltrano, ciclano, faça isso agora. Libere perdão, diga: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Se você já se consertou, eu quero convidar você a clamar, abrir a boca, seja em línguas estranhas, seja em português, mas a dizer: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero a tua pessoa, mais da tua pessoa, Jesus, mais da tua pessoa, menos de mim mesmo, mais de ti, Espírito Santo. Deixa fluir. Oh, vem, Espírito Santo, sobre os fiéis, vem como línguas de fogo. Oh, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
aqueles que trabalham como obreiros e obreiras no encontro com Deus. Quando vocês estão lá no encontro com Deus, vocês se preparam, vocês se consagram. E nós, como igreja, vivemos uma elevação naqueles dias do encontro com Deus. Mas o Senhor nos chama a viver essa elevação no nosso dia a dia. Porque aqui hoje tem pessoas que estão precisando da sua oração. E lá no encontro com Deus, o Senhor ora com fé sobre as pessoas. E eu quero dizer para você, meu irmão, deixa essa fé brilhar no seu coração nessa noite. Se você está meio sem fé, imagina que você estava lá no encontro com Deus agora, obreiro. Ora daquele jeito. Ah, pastor, mas por quê? Porque lá você orou pela graça de Deus. Aqui você vai orar pela graça de Deus. Lá você pode orar pelos outros pela misericórdia do Senhor. E aqui você vai orar pelos outros pela misericórdia do Senhor. Eu quero convidar você, pastor, líder de célula, líder de ministério. Vamos orar pelas pessoas. Vá até alguém, ore com alguém, ministre sobre a vida de alguém. Nem todo mundo vai receber oração, mas eu quero convidar você, vá para cima, do jeito que você estava indo lá no encontro com Deus. Líderes de célula, vai, pastores, obreiros, líderes de ministério, vai para cima. Vai para cima com aquela fome, aquela vontade que você foi lá no encontro com Deus. Acha alguém, derrame vida sobre essa pessoa. Se você quer receber oração, quem sabe te gruda no desse aí, no teu líder de célula, nos pastores, porque é tempo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia, nós queremos mais Espírito Santo. Nós queremos mais Espírito Santo. Nós temos mais fome, nós queremos mais de Ti. E é a Tua graça sobre esse lugar, é a Tua bênção sobre esse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar, sopra sobre essa Tua casa. Faz de novo, aviva a Tua obra no meio dos dias. Em Tua ira, lembra-te de Tua misericórdia, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor.
deixa Ele te pegar, deixa o Espírito Santo te pegar, meu irmão. Não se sinta indigno, porque o sangue de Jesus perdoou os teus pecados, te lavou. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra possa produzir resultado a 100 sobre essas vidas. Oh Senhor, que possamos buscar ao Senhor, que a tua palavra diz: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Que nós possamos buscar e nos santificar ao Senhor, sabendo que o Senhor fará maravilhas na sua presença nessa serra desse Senhor. Mas se você ainda não recebeu oração e deseja receber oração, você pode caçar um desses líderes aí. Você pode caçar um líder de célula, dos pastores, ou dos obreiros, e dizer: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Teu discipulador, alguém que é uma referência de liderança cristã aqui na igreja, você pode caçar essa pessoa e dizer: ora por mim, não deixa eu ir embora sem essa oração. No final nós vamos ter